Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de modelagem de dados UML. Ainda nas aulas de diagrama de classes, hoje vou trazer um exercício de fixação sobre um diagrama relacionado à biblioteca. Então, vai ser mais um diagrama que nós trabalharemos na prática, no qual farei passo a passo com vocês, beleza? Então, inicialmente, vamos minimizar o menu geral e vamos expandir o menu de UML. E, mais uma vez, nós vamos usar aqui o Class Name, né? Que é para nós criarmos as nossas classes. E, partindo das boas práticas e tudo que vimos nas últimas aulas, nós sabemos que para a montagem de um diagrama de classe, inicialmente nós necessitamos distinguir, achar as classes que vão compor este diagrama, beleza? Então, quando eu falo de uma biblioteca, obviamente eu preciso, para que uma biblioteca exista, a própria biblioteca. Então, o nosso primeiro class name aqui, a nossa primeira classe, ela vai se chamar biblioteca. Beleza? Bom, a biblioteca geralmente ela é frequentada por pessoas. Então, para que uma biblioteca possa existir, tem que haver pessoas que frequentem essa biblioteca. Então, eu vou copiar e colar aqui e vou colocar aqui pessoa. Não vou colocar como cliente, tá? Vou colocar como pessoa. E cliente geralmente é aquele que compra, né? A pessoa, no caso de uma biblioteca, principalmente se ela for pública, ela pode fazer aluguéis, né? Mas vamos lá. Bom, além de uma pessoa, para que a biblioteca ela possa existir, nós também precisamos de livros. Então, vamos colocar aqui uma outra classe chamada livros, beleza? Bom, esses livros aqui, na verdade, eles podem ter gêneros, né? Nós podemos fazer subdivisões entre livros de romance, livros de terror, livros religiosos, livros de ficção, livros de estudo, livros de tecnologia e por aí vai. Porém, se nós formos trabalhar dessa forma, vai ficar algo muito complexo, muito extenso e a aula vai ficar muito maçante, vai ficar uma aula muito comprida. Então, vamos manter apenas desta forma. E se vocês quiserem, após a construção do diagrama, destrincharem um pouco mais com base no que vocês souberem, putz, melhor ainda que vocês vão conseguir praticar ainda mais do que eu estou passando, tá bom? Então, vamos deixar assim por enquanto. Então, para uma biblioteca existir novamente, eu preciso do estabelecimento, a própria biblioteca, preciso de livros para compor a minha biblioteca, e eu também preciso das pessoas para frequentar a minha biblioteca. Bom, geralmente as pessoas que frequentam a biblioteca, elas também podem ser pessoas variadas. Essas pessoas elas podem ter aqui subdivisões também. Neste caso, para o diagrama ele não ficar muito curto, vamos fazer dessa forma aqui, ó. Vamos colocar que as pessoas podem ser professores, que vão até as bibliotecas para estudar, pegar livros e passar isso adiante para os alunos. E vamos colocar que também os próprios estudantes frequentem essas bibliotecas. Estudante, beleza? E aqui nós temos já um pequeno diagrama. Bom, por que eu estou fazendo um menor do que o da pizzaria? Para nós vermos outras coisas além do que nós vimos na aula anterior, beleza? Então vamos lá, primeira coisa que nós precisamos após nós já termos as nossas classes, obviamente, é fazer o relacionamento. Então aqui nós sabemos que o tipo de relacionamento é direcional, então nós podemos fazer dessa forma aqui, por exemplo. Beleza? Nós sabemos que as pessoas, elas possuem relação com os livros, beleza? Então, nós podemos fazer da seguinte forma aqui, ó. Nós podemos arrastar a biblioteca para cá e colocamos o livro entre as pessoas e a biblioteca. Qual o tipo de relação que nós temos entre os livros e a pessoa? O tipo de relação ele não é direcional, porque sempre vai haver uma pessoa com um livro, né? Nunca diferente disso. Então, o tipo de
relação no qual nós vamos fazer é o tipo de relação que não possui setas. Então, se vocês se recordam, nós estudamos cada uma dessas aqui em aulas anteriores, tá bom? E aqui nós também temos um outro tipo de relação que é entre a biblioteca e os livros. E aí, qual é o tipo de relação? Nós vamos usar o diamante, porém, o diamante que não possui preenchimento. Lembrando que o diamante ele vai ficar para o lado da biblioteca e a seta vai ficar para os livros. Porque há uma dependência aqui, que os livros compõem a biblioteca e uma biblioteca não existe sem livros. Beleza? Fora isso, nós precisamos distinguir o que também? Se é 1 para muitos, se é 1 para 1, se é 0 para 0 e assim sucessivamente. Então aqui, uma biblioteca ela pode compor um ou vários livros, beleza? Então eu vou fazer da seguinte forma aqui, ó. Eu vou pegar esse número 1, na verdade eu vou pegar uma ferramenta de title aqui, ó, e vou colocar um asterisco, beleza? Na verdade vai ser assim, ó, 1 ponto asterisco. Por quê? Porque para a biblioteca existir, ela pode ter pelo menos um, quer dizer, no mínimo, né? Um ou vários livros. Então, eu acrescento desta forma aqui. Beleza? Poderia colocar um pouco mais para baixo aqui, ó, fica melhorzinho. Agora, quanto aos livros e às pessoas, pode ser 0 para muitos, porque uma pessoa ela pode ir na biblioteca e alugar um livro, como ela pode alugar muitos livros, como ela pode alugar nenhum livro, beleza? Então, a relação aqui ó, seria 0 para muitos. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar em negrito aqui e vou aumentar um pouco, que eu acho que fica mais visível, pelo menos na aula. Claro que vocês não vão deixar desse tamanho no dia a dia, tá, galera? Mas para vocês conseguirem visualizar, tá? Eu acho que na última aula eu deixei muito pequeno e ficou um pouco dificultoso. Assim, eu acredito que fique melhor de ir acompanhando o que nós vamos fazendo ao decorrer da aula, beleza? Então, ó, 0 para muitos e 0 para muitos, beleza? Fora esses carinhas aqui, nós também temos as pessoas e os estudantes. Aqui, como existe uma dependência, né, uma direção, aqui nós não precisamos colocar. Por quê? Porque nós estamos apenas distinguindo quem são os tipos das pessoas. Não precisamos estipular se é uma pessoa, se é várias pessoas, se é um estudante, se é vários estudantes, se é um professor, se é vários professores. Não tem necessidade. Agora, outra coisa que nós precisamos fazer também é acrescentar os atributos e os tipos de dados. Nesse caso aqui, galera, qual é o tipo de dado e qual é o tipo de atributo para a biblioteca? Vamos imaginar que para a biblioteca ela precisa ter um nome, ou seja, como eu vou identificar essa biblioteca, como eu vou ir até essa biblioteca se eu não sei o nome, e também ela necessita do endereço. Porque se eu não sei do endereço, eu não sei onde ela fica, consequentemente eu não consigo ir até o local. Então, os tipos de dados aqui, né? Para o nome seria string, nós já sabemos o porquê. E nós também teríamos o endereço, que também seria em string. Essa parte das operações aqui no momento eu vou deixar sem, tá bom? Já para os nossos livros, existem algumas variedades aqui. Então, como eu mencionei no início da aula, nós poderíamos fazer subdivisões e acrescentar gêneros, acrescentar outras coisas adicionais, porém eu vou tentar deixar tudo dentro do contexto da classe livros, tá? Então, inicialmente, nós temos aqui o nome do livro, que também seria em tipo de dado string. Nós também precisaríamos ter aqui o quê? A edição do livro, beleza? Que também seria string. Qual o ano de publicação desse livro? Então, aqui já seria diferente, seria int, né? Porque o ano nós estamos falando de número. Qual é o autor deste livro? Então, mais uma vez, nós colocaríamos aqui
o tipo de string. E nós também poderíamos colocar a editora. Edição e editora é diferente, tá? Então, editora também seria string. Como eu mencionei, eu poderia colocar gênero aqui, eu poderia, e aí eu facilitaria o diagrama, né? Então, eu poderia colocar aqui gênero. Gênero, string também. E aí seriam alguns adicionais para a nossa classe livros, né? Então, seria aqui esses atributos com esses tipos de dados. Para as pessoas, bom, as pessoas para ir até a biblioteca, elas precisam de alguns informativos para a biblioteca saber quem é a pessoa, onde ela mora, dados específicos para busca, né? Saber se a pessoa não tem passagem ou algo do tipo. Então, aqui nós poderíamos colocar assim, algo bem básico, nome como string. Aí nós também teríamos endereço, porque eu preciso saber onde essa pessoa que está alugando o livro mora. E eu também precisaria aqui de telefone. Por que de telefone? Porque geralmente quando nós agendamos, né, alugamos livro, na verdade, nós acabamos tendo determinado tempo para entrega. Então, se esse tempo foi expirado, eu preciso entrar em contato com esta pessoa. Então, aqui seria o tipo inteiro, beleza? E aí nós também poderíamos ter e-mail, caso ela não atenda o telefone, que aí aqui seria tipo e-mail. Nós vamos entender que existe um tipo e-mail, mas eu vou deixar string, vai? Eu acho que fica melhor aqui para vocês entenderem, porque nós não passamos por esse tipo de dado ainda, tá? E vamos colocar aqui também alguma identificação, RG, CPF, vamos deixar apenas o RG. Aí o RG ele também pode ser identificado como string. Por quê? Porque entre os números existem pontos, né? Então, se eu quero deixar o RG identadinho, né? 2 números, ponto, outros 3 números, ponto, mais não sei quantos números, tracinho, outros números, eu vou deixar como string. Se eu quero armazenar apenas os números sem os pontinhos, né? Aí eu deixo como int, por exemplo, beleza? E aí, como ficou um pouquinho grande aqui, nós vamos selecionar aqui essas duas classes, vamos arrastá-las para baixo e vamos trazer as nossas ligações direitinho, beleza? E aí o professor, ele pode ter aqui uma titulação. O que é uma titulação? Eu sou professor do quê? Eu sou professor de tecnologia, por exemplo. Então pode ter um professor de informática, professor de engenharia, professor de matemática, de português e por aí vai. E já o estudante, ele tem outras informações, né? Ele pode ter aqui, ó, número, matrícula, que também seria string, e o ano do ingresso. O que é o ano do ingresso? Quando ele foi matriculado, quando ele se inscreveu. Então, vamos colocar aqui, ó, ano, ingresso. E aí, como se trata de números, vai ser do tipo inteiro. Nós poderíamos colocar aqui também outro informativo. Ao invés disso, nós poderíamos colocar o tipo data, né? Que é o data. E aí nós teríamos o dia, o mês e o ano da matrícula, por exemplo. Seria algo um pouco mais eficaz, na minha opinião. Tá bom? E aí, por que eu quero deixar esse diagrama pequeno desta maneira? Porque nós também precisamos, além de saber criar, além de saber relacionar, além de saber distinguir quais os atributos, além de saber distinguir quais os tipos de dados, saber também fazer uma formatação adequada, né? Dar cores, avivamento, né, de certa forma, para o diagrama, para ter uma leitura mais legal, mais dinâmica, mais simples, mais didática, por bem dizer. Então aqui, ó, exemplos que eu poderia dar para vocês, ó. Eu poderia acrescentar para cada um dos atributos, tá? Um tipo de formatação, como negrito, e para o tipo de dado itálico. Claro que eu posso já ir escrevendo e formatando, tá? Mas eu, em particular, prefiro fazer primeiro uma coisa só, depois eu faço toda a outra coisa, beleza?
Senão eu ia ter que ficar parando para digitar, aí leva o mouse, muda, leva o mouse de novo. Então aqui, ó, nós vamos fazendo as formatações, tá? Bom, e eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou editando aqui, mas eu vou adiantar o vídeo para não ficar muito extenso. E assim que eu terminar para todas as classes de formatar todos os atributos e todos os tipos de dados, eu volto com vocês. Beleza, galera? Terminamos aqui. O que nós podemos fazer para melhorar a visibilidade, além de acrescentar negrito, itálico, que nós acabamos de contemplar? Para os diagramas aqui, nós também temos os preenchimentos, tá? Esses preenchimentos nós podemos ter aqui algumas cores para melhorar a visibilidade, no qual nós podemos brincar um pouco. Então, eu poderia, por exemplo, para o nome das classes, acrescentar uma cor mais forte, beleza? E para os atributos, por exemplo, eu poderia acrescentar outra cor, que seja semelhante, mas que não dê tanto destaque. Por exemplo, esse mais clarinho aqui, ó. Lembrando que quando eu faço a seleção todos de uma vez, olha só, estou segurando o Shift no teclado, beleza? Seria mais ou menos isso. Só que o que eu quero ressaltar? Estudante e professor, eles de certa forma são ligados à pessoa, né? São direcionais à pessoa. Então aqui há uma certa dependência. Esses carinhas aqui, tecnicamente, eles seriam um subgrupo, né? Dentro do grupo pessoas, tá bom? Então, para esta parte aqui, eu poderia, por exemplo, dar um destaque diferente. Eu poderia colocar aqui, deixa eu dar uma olhada, poderia fazer assim, ó. Poderia colocar marrom com os tipos de dado um pouco mais claro. Então, eu sempre vou buscar cores semelhantes, tá? Algo nesse sentido aqui, olha só. Então, eu sei que os livros compõem a biblioteca com uma cor, que as pessoas que são aqui contemplados por estudantes e professores são de outra, tá bom? E aqui vocês podem brincar de certa forma, pessoal, com tudo que vocês quiserem, tá? Estou mostrando o básico, mas vocês podem mudar o tipo de linha, que é o contorno das classes, caso vocês queiram. Vocês podem fazer aqui a mudança do tipo de letra, podem acrescentar outra fonte, mudar tamanho, podem mudar aqui o tamanho também da classe, se vocês quiserem aumentar aqui, ó, a classe também, para ter uma visibilidade melhor. Enfim, existem aqui outras pré-definições que vocês podem estar fazendo, mas eu não costumo muito enfeitar o pavão nisso daqui. Eu acho que o básico é bem mais funcional. Beleza? E aí existem estilos pré-definidos também, olha só, se vocês quiserem acrescentar para a economia de tempo, também é bem bacana. Bom, eu espero que vocês estejam entendendo, que vocês estejam gostando. Espero que esta aula ela tenha complementado as aulas anteriores, que vocês tenham tido uma absorção melhor ainda. Vou ficando por aqui. Próxima aula daremos início a um novo diagrama. Me despeço de vocês, fiquem com Deus e até breve.